Paz e bem, meus irmãos, que bom estarmos de volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, vamos para a nossa segunda parte do vídeo. Pelo que eu percebi, o primeiro vídeo, o segundo vídeo, ele está tendo muito mais visualizações, né? Talvez o pessoal começou a se interessar por essa catequese, né? Essa catequese adulta. Então, como eu falei para vocês, Jesus, eu separei essa parte dos discípulos porque aí fica mais fácil e mais suave, né? Para não ficar muita informação. Vou tentar fazer informações, vou tentar fazer o máximo dentro desse espaço de 10 a 15 minutos para não ficar cansativo, tá bom? Então vamos para a nossa terceira parte, que é a escolha dos discípulos, né? Nós ficamos ali naquela parte onde eu falei que ali Jesus agora começa, após a tentação, o seu ministério na Judéia. Então, Jesus iniciou o seu ministério na Judéia, né? No começo do seu ministério, Jesus escolheu, que é o que nós vamos ver agora, 12 homens que o acompanhassem em suas viagens. E teriam esses homens importante responsabilidade, que continuaria, né, representá-lo depois dele haver voltado para o céu. Então, a reputação desses homens continuou a influenciar a igreja até hoje, né? Muito depois da ressurreição, até hoje nós seguimos esses homens. Então, a seleção dos 12 apóstolos foi de grande responsabilidade de Jesus. Mesmo Jesus sendo Deus, ele quis discernir. Então, naqueles dias, ele retirou-se para o monte, né, para orar, como diz a palavra, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si o seu discípulo e escolheu os 12 apóstolos, como está no Lucas 6, 12, 13, né? Então perceba uma coisa aqui. Jesus chamou primeiro discípulos, ele chamou uma multidão. Depois é que Jesus, no seu discernimento à noite, enquanto ele estava em oração, é que ele vai fazer o discernimento e escolher os apóstolos, os 12, mas tinha uma multidão, como vocês podem ver em Lucas. Então, a maioria dos apóstolos era da região de Cafarnaum. E Cafarnaum, gente, ela era desprezada, aquela região, ela era desprezada pela sociedade judaica, né? Judaica, vamos dizer assim, judaica refinada, né? E ali, por ser o centro de uma parte do Estado judaico, né? E conhecida naquela realidade como a Galileia dos gentios, vamos dizer assim, a área do povo pobre, o próprio Jesus disse: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu. Então, mas depois descerá, acho que é Mateus 11, 23. E não obstante, Jesus fez desses 12 homens líderes vigorosos e porta-voz, capaz de transferir com clareza a fé cristã. Um detalhe: nenhum dos escritores do Evangelho deixou traços, gente, físicos, tá? Dos 12 apóstolos. Não, então, dão-nos conteúdo de minúsculas pistas que nos ajudam a fazer uma conjectura razoável sobre como pareciam e atuavam os apóstolos. André, Bartolomeu, Natanael, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Judas, que não é o Iscariote, Judas Iscariotes, Mateus, é isso? Mateus, Filipe, Simão Pedro, Simão Zelote, que significa zeloso, né? Matias, que substituiu Judas, e André. Então, no dia seguinte, aquele ali que João Batista batizou Jesus, ele, João, tinha seus discípulos, e ali, olha só, gente, que coisa interessante, João tinha os seus discípulos. Significa que os apóstolos faziam apóstolo. João fez apóstolo, discipulado, apostolado. O apóstolo geraram apóstolo. Jesus gerou os apóstolos geraram
apóstolo, filhos de apóstolo. Lá no Antigo Testamento chamavam filhos de profeta. Então, seus discípulos, os discípulos de João ali, no momento que estava batizando, 2 desses discípulos de João estavam ali. E João apontou para os 2 dos seus discípulos e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Está em João 1,36. E aí, movidos de curiosidade, os 2 deixaram ali João, à beira do rio, e começaram a seguir Jesus. E Jesus notou a presença deles e perguntou-lhe, né, o que é que vocês vieram buscar, né? E aí vem aqui um diálogo onde Jesus é chamado a primeira vez de Rabi, né? E Jesus levou-os à casa onde ele estava, onde Jesus estava hospedado, e passaram a noite com Jesus dialogando. Um desses homens, desses 2 homens, chamava-se André, né? E o outro, não sei se é, mas parece que é Filipe. Então, André foi logo procurar seu irmão. Quem é o irmão de André? Simão Pedro. A quem disse, ele chega lá em Pedro e diz: ó, Pedro, nós achamos o Messias. Está em João 1,41. E André falou tão bem de Jesus e deu um testemunho tão grande que ele ganhou Pedro para o Senhor. Mas André, possivelmente, e esse Filipe, foi o primeiro a seguir Jesus. André era um homem muito devoto e fiel. Mais tarde, Jesus, caminhando, né, junto ao mar da Galiléia, saudou a André e a Pedro e os convidou para se tornarem oficialmente apóstolos. Está em Mateus 4, 18, 19. Né? André, que foi o primeiro a seguir Jesus depois que João batizou, né, chamou um outro chamado Filipe, apresentaram a Jesus um grupo de grego. É o primeiro dos 2 discípulos que apresenta a Jesus um grupo de grego, de pessoas a serem convertidas. Está em João 12. Que eles se converteram, eles mesmos converteram, provavelmente, André e este tal de Filipe. Eles foram os primeiros missionários estrangeiros da fé cristã. O segundo vai ser Bartolomeu, que também era conhecido como Natanael. Gente, faltam-nos informações sobre a identidade do apóstolo chamado Bartolomeu. Eu consegui muita pouca coisa, né? Então, só se menciona na lista dos apóstolos e nos evangelhos sinópticos que confirma que seu nome era Bartolomeu. Então, porém, João chama esse Bartolomeu de Natanael. Está lá em João 1,45. Então, creem alguns estudiosos que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael. Natanael Bartolomeu. Tá? Então, há um detalhe no Evangelho de João acerca da personalidade de Natanael. Em um momento, Jesus chegou a chamar Natanael de israelita que não há dolo. Gente, o que é dolo? Fraude, má conduta, má fé, maquinação. Ou seja, como a gente diz no Nordeste, era um cabra bom. Era um cabra bom. E o terceiro é Tiago, filho de Alfeu. Os evangelhos fazem apenas referência passageiras a Tiago, que é o filho de Alfeu, e depois vocês vão ver a confusão, né, que diz que Jesus teve irmão. Só se Nossa Senhora colocou chifre em São José. Muitos estudiosos creem que Tiago era irmão de Mateus, porque o nome dos pais deles, dos 2, era Alfeu. Então possivelmente era o irmão, ninguém afirma isso. O quarto é Tiago, filho de Zebedeu. Depois que Jesus convocou Simão Pedro e a seu irmão André, com os 2 Jesus caminhou mais um pouco ao longo da praia da Galiléia e ali encontrou Tiago, o chamado filho de Zebedeu, e João, seu irmão, né? Eles estavam consertando as redes. Eles começaram a seguir Jesus no mesmo dia que Jesus também os convocou a serem apóstolos. E ambos estiveram presentes, guarde essa informação, na transfiguração, porque isso é importante, está lá em Marcos 9:2. Jesus chamou a ambos filho, chamou esses 2 de filho do trovão. Parece, gente, que esses 2 era aquele povo meio afobado, né? Que Jesus pediu uma coisa e já era, tem que ser na hora. Tradições afirmam que ele foi o primeiro missionário cristão na Espanha, Tiago, por isso que é chamado Santiago de Compostela. Ele que teve a visita de Nossa Senhora pela bilocação, Nossa Senhora ainda viva, ele querendo desistir da Espanha, Nossa Senhora aparece para ele e diz: não,
siga firme. O quinto é João. João já tinha muitas consideráveis informações acerca do discípulo chamado João. Eu encontrei muita coisa, né? Marcos diz-nos que ele era irmão de Tiago, mas Tiago, filho de Zebedeu, né? Marcos 1,19 afirma isso. Jesus encontrou João e seu irmão Tiago consertando as redes junto ao mar da Galileia, né? E aconteceu aquele episódio, né? Que Jesus ordenou-lhes que lançassem as redes para o outro lado e ali arrastaram uma enorme quantidade de peixe. Eu estou contando pequenos detalhes, gente, para a gente saber quem é quem, tá? É por isso que eu estou demorando no detalhe. E ali deu-se um milagre que os convenceram ao poder de Jesus. Jesus percebeu aquele homem emotivo, porque era novo, né? Era o amado. Certa ocasião ele ficou transtornado porque alguém estava servindo em nome de Jesus. Ele viu um grupo que estava seguindo em nome de Jesus, mas não estava ali com eles. E o que foi que ele disse? Senhor, eu proibi. E o que foi que disse Jesus? Jesus disse, mas por que tu fizesse isso, João? Ele não nos seguia, está em Marcos 9,38, né? Então Jesus replicou, não proíba mais, pois quem não é contra nós, é por nós. Bem, aí tem que ter muito cuidado nisso, né? Que Jesus quis dizer. O sexto é Judas, não Iscariote. João refere-se a um dos discípulos como Judas, que não é o Iscariotes, em João 14,22. Não é fácil determinar a identidade desse Judas, porque também quase nem pelos historiadores, nem pela própria palavra você encontra muita coisa desse homem. O Novo Testamento refere-se a diversos homens com o nome de Judas, é bom ficar isso bem claro, tá? Judas Iscariote, Judas irmão de Jesus, está em Mateus 13, em Marcos 6,3, no Atos 5,37, e Judas, que não é o Iscariote, né? Evidentemente, João desejava evitar confusão, né? Quando se referia a esse homem. Por isso que ele mostrou que tinha muitos Judas, para evitar confusão, né? Especialmente porque o outro discípulo chamado Judas não gozava da boa fama, que é o Iscariote, né? Então, Mateus e Marcos se referem a esse homem como Judas Tadeu, é o que a gente conhece, né? O que a gente tem como está em Marcos 3,18. Lucas o menciona como Judas, filho de Tiago, Lucas 6,16, acho, né? E Atos também 1,13. Não sabemos ao certo quem era o pai desse tal Judas Tadeu. O sétimo é o Judas Iscariote. Todos os evangelhos, né? Coloca Judas Iscariote. Só que tem um detalhe, gente. Ele está sempre no fim da lista. Perceba que ele não tinha uma boa relação com os discípulos. João diz-nos que Judas era filho de Simão, João 6,71. Ele era o único precedente da Judéia. Observe que era a Judéia que desclassificava Cafarnaum. E Judas é o único da Judéia. Os habitantes da Judéia, né, que era aquele povo que desprezava os galileus, mostra que Judas tinha um certo orgulho por ser judeu. Então, Judas considerava o resto rudes, colonizadores de fronteira, né? Como diz aqui, essa atitude pode ter alienado Judas Iscariote com relação aos demais. Ele se achava o tal, né? Entre os discípulos. Os evangelhos não dizem exatamente quando Jesus chamou Judas para junto de si, né? Ao grupo dos seus seguidores, e também qual é a hora que o detalha ele como discípulo. Talvez tenha sido nos primeiros dias, quando Jesus chamou aquela multidão toda, né, de discípulos, para depois tirar os apóstolos, como está em Mateus 4,18. Judas funcionava, olha só, gente, como tesoureiro dos discípulos. Isso foi um detalhe que eu achei muito interessante. Em uma ocasião, ele manifestou uma atitude estranha sendo discípulo. Por quê? Foi quando aquela mulher, né, por nome de Maria, derramou um perfume precioso sobre os pés de Jesus, e Judas tem uma atitude que a gente vai ver isso na teologia da libertação, tá? Então na hora Judas reclamou, por que não vender esse perfume por 300 denários, 30 denários, acho que é isso, e doar para os pobres? Esse bicho era TL, não era? Então tá aí. No versículo seguinte desse mesmo episódio, sabe o que João vai dizer? João diz que Judas disse isso não porque ele tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. É João que diz isso, tá, gente?
Então, o oitavo é o discípulo Mateus, que era um publicano, tá? Um publicano, ele coletava pedágios, era um cobrador de impostos, né? Na estrada entre Damasco e Acó. Sua tenda estava localizada fora da cidade, porque ele era safado, né? De Cafarnaum, porque ali dava a oportunidade dele também cobrar os impostos daquele que não era para ser cobrado, que eram os pescadores. Então você vê que era um malandro, né? Era um próprio cobrador de impostos, né? Não sei se não era petista. Olha como é interessante, gente. O judeu considerava o cobrador de imposto impuro, e o dinheiro também deles era impuro, né? Por isso que o cobrador de imposto, quando pagava, o pagador de imposto, quando pagava, não queria troco do dinheiro dele. Um judeu simples, né, ordenou a Mateus: segue-me. Quem era esse judeu simples? Jesus. Ele deixou o trabalho para seguir o mestre. Está em Mateus 9:9, tá? Alguns estudiosos, gente, é muito pouco a informação também, creem que o nome de Mateus era Levi, antes de decidir-se a seguir Jesus. E Jesus lhe deu um novo nome, que significa dádiva de Deus, né? Que é Mateus. Mas existem alguns registros também que era chamado de Levi. Felipe, que é o nono. O Evangelho de João é o único a dar qualquer informação pormenorizada acerca desse discípulo chamado Felipe. Jesus encontrou-se com ele pela primeira vez em Betânia, do outro lado do rio Jordão. Está lá em João 1:28, 1:27, 1:28. É interessante notar que Jesus chamou Felipe, né, individualmente. E enquanto chamou a maioria do discípulo por pare, Felipe apresentou-se a Natanael e a Jesus. Está em João 1:45. E Jesus também chamou a Natanael, que depois, né, chamaram também Bartolomeu, Natanael era a mesma pessoa, para segui-lo e se reunir para ouvir Jesus. Filipe é aquele que possivelmente está lá quando João batizou Jesus e falou para aqueles dois que estavam ali. Tiago, possivelmente o outro é Filipe, que ele diz: está vendo vocês dois que estão aqui? Esse aí é o Cordeiro de Deus. Então Filipe é aquele do episódio, quando vai ter que multiplicar o pão, ele ficou preocupado e vai até Jesus e disse: Jesus, como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Então Jesus diz: não se basta 200 denários, 20 denários. Gente, não vamos preocupar muito com o detalhe, tá? E depois, um grupo de gregos, né? Filipe acaba evangelizando junto com Tiago esse grupo de gregos. E é esse grupo que pede: então leva-nos, nos apresenta então ao teu mestre. Então Filipe solicitou a ajuda de André, né? Aliás, Tiago não, André. Tiago e Filipe, André e Filipe. E junto levaram os homens para conhecer Jesus. Está em João 12:20. Enquanto os discípulos tomavam a última ceia, a última refeição com Jesus, também Filipe é aquele que disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Né? E isso já não vai bastar para te seguir. Está em João 14, né? Acho que 8 é 9. E Jesus respondeu para Filipe, que já tinham visto o Pai. Quando ele diz: mostra-nos o Pai, Jesus quer dizer: vocês já estão me vendo. Quem me vê o Pai. Então, agora nós vamos ter o 10º, que é Simão Pedro. Era um homem de contraste, né, gente? Morava em Cesareia. Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E é Pedro, ele que respondeu de imediato: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tá? Isso está em Mateus 16. Alguns versículos que nós vamos ver ali na Bíblia, lemos que Pedro foi também chamado à parte, começado a ser, né, um pouquinho reprovado, porque era um homem de característica muito forte. Pedro passa de um extremo a outro num minuto, né? E ao tentar Jesus levá-lo para o cenáculo e lavar os seus pés, Pedro chega a dizer: nunca lavarás os meus pés. E Jesus disse: porém, se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo. E aí Pedro, ainda insistindo, né, por ser um homem grosso, disse: Senhor, então não somente me lava os pés,
mas também me lava a cabeça. Isso está em João 13, 8 em diante. E na última noite que passaram junto, ele disse a Jesus, né? Ainda que todos aqui, Senhor, que está conosco, te escandalize, né, ou te negue, eu jamais farei isso. E Marcos 14, 29 mostra isso, que entretanto, dentro de poucas horas, ele não somente negou a Jesus, mas praguejou, né? Como diz Marcos 14, 71. Então, na hora que ele diz que nunca negaria Jesus, Jesus lembra ele. Lembra não, alerta-o e levanta ali o que seria o futuro dali para frente. Antes que o galo cante, me negarás, Pedro, 3 vezes. E ele, né? Como assim? O que é que estava no coração de Pedro, né? O Cristo, o Deus vivo, ele via além. Então esse temperamento volátil, né, de Pedro, imprevisível, muitas vezes deixou Pedro em dificuldades, mas o Espírito Santo o moldaria e o tornaria um grande líder, como Pedro foi, né, dinâmico da igreja primitiva. Um homem rocha, né? Pedro significa rocha, e rocha em todos os sentidos. Os escritores do Novo Testamento usaram 4 nomes diferentes com referência a Pedro, e também os historiadores, né? Pedro é um nome hebraico que vem de Simeon, como está em Atos 15, que significa ouvir. O segundo era Simeão, a forma grega de Simeon. O terceiro nome era Cefas, ou Kefas, palavra aramaica que também significava, né, pedra, rocha. O quarto nome era Pedro, né, palavra grega que também significa pedra. Veja que todas as referências é rocha, pedra, e tem uma que é bonita, gente, que é ouvir. Quando Jesus encontrou esse homem pela primeira vez, ele disse: tu és, observa bem, Simão, o filho de João, tu serás chamado agora Cefas, Kefas. Está em João 1,42. E ele falava com sotaques, né, por ser galileu. E seu maneirismo identificava-o como um nativo, inculto, né, um homem, como falam aqui no sul, de fronteira, né? Então ele era da fronteira da Galileia, Marcos 14. E foi levado a Jesus pelo seu irmão, como eu contei no começo, após o batismo, pelo seu irmão André. Cada vez que os relatos dos evangelhos sugerem o nome de Pedro, o Novo Testamento o considerava o mais importante. Ele está sempre na primeira da lista, né, dos 12. E ele não escreveu tanto como João ou como Mateus, mas emergiu como um líder mais influente da igreja primitiva, né, dos seguidores de Jesus, provavelmente, né, tenha recebido o Espírito Santo no dia do Pentecostes, provavelmente não, recebeu o Espírito Santo no dia do Pentecostes, e a Bíblia registra as palavras de Pedro. Pode ver, as palavras que ficam mais emblemáticas, né? Foi ele também, Pedro, que sugeriu aos apóstolos, pode ver que ele era líder, que procurasse um substituto para Judas. É Pedro que dá essa ordem, vamos procurar, gente. Ele, né, tá em Atos 1,22. Ele, João, foram os primeiros a realizar o milagre. Ele e João, os milagres depois de Pentecostes, né, curando um paralítico na porta Formosa. Então, Atos 3:1, né, no livro do Atos, acentua apenas as viagens de Paulo, mas Pedro também viajou, tá? Não está muito claro isso, né? E ele viajou extensamente. Ele visitou Antioquia, como está em Gálatas, Corintos, talvez Roma, né? Recebido como o apóstolo dos judeus. Olha que coisa interessante, né? Os judeus que desprezavam, Pedro, sendo rude, foi o mais recebido pelo judeu. A tradição diz que a Basílica de São Pedro, em Roma, está edificada sobre o local onde ele foi sepultado, onde Pedro foi sepultado, né? As escavações modernas sobre a antiga igreja exibem um cemitério romano muito antigo, né? E com alguns túmulos que eram usados
apressadamente para o sepultamento daqueles que eram jogados aos leões, né, os cristãos. Então, uma leitura cuidadosa dos evangelhos e do primitivo segmento dos Atos tenderia a apoiar a tradição que Pedro foi figura preeminente da igreja primitiva. O 11º, Simão Zelote, não é o Simão Pedro. Mateus refere-se a um discípulo chamado Simão, o cananeu. Esse cananeu também é o Zelote, é o Simão. Enquanto Lucas, no Ato, refere-se, no Ato dos Apóstolos, a esse Simão, o Zelote. Esse nome, gente, Zelote, refere-se à mesma pessoa. Zelote é uma palavra grega que significa zeloso, tá? Então, zeloso, cananeu, é transliteração da palavra aramaica Kanak, né? Que também significa zeloso. Então, essas colocações se referem, esses nomes se referem à mesma pessoa. Parece, pois, que este discípulo pertencia à seita judaica conhecida como Zelotes. Parece que alguns estudiosos fazem essa referência. A Bíblia não indica quando Simão foi convidado para unir-se aos apóstolos. Ele também não tem referência, né? Diz a tradição que Jesus o chamou ao mesmo tempo que chamou André e Pedro, como mostra Mateus 4,18. Temos diversos relatos conflitantes acerca do ministério posterior desse homem. E não é possível chegar a uma conclusão fechada desse discípulo. E o 12º, que é Tomé. Diz-nos que ele também era chamado Dídimo, né, que está em João 20:24. A palavra grega que quer dizer gêmeos. Possivelmente ele era gêmeo com outra pessoa. Ele juntou-se a 6 outros discípulos que voltaram ao barco de pesca depois que Jesus foi crucificado. É aquele momento que o discípulo disse: e agora? Ele morreu. Então esse volta junto e volta para a sua vida normal. O 13º vai ser Matias, que substituiu Judas Iscariotes após a morte de Judas, após o suicídio. Pedro propôs que os discípulos escolhessem alguém para substituir o Judas, o traidor, o que cometeu o suicídio, o Iscariote. Então, os discípulos de Pedro esboçavam certas qualificações para ser o novo apóstolo, como mostra Atos 1,15. Para ser um novo apóstolo, tinha que conhecer Jesus, né? Começando do batismo de João, porque João é o primeiro a clamar no deserto, até o dia em que, entre eles, né, ele foi elevado às alturas. Então, tinha que ser também testemunha com eles, como discípulo, da ressurreição de Jesus, como mostra Atos 1,22. Os apóstolos encontraram 2 homens, né, que satisfaziam esse currículo, essas qualificações. Então, José cognominado Justo e Matias. Então tinha 2, esse José, o Justo e Matias. Lançaram sorte ali para decidir em questão a sorte, e a sorte recaiu sobre Matias. O nome Matias é uma variante do hebraico, né? Matias, que significava dom de Deus. Infelizmente, a Bíblia nada diz, e nem os estudiosos e nem os historiadores, a respeito também do ministério de Matias. Não existe nada escrito e também não existe muita coisa sobre quem foi. Mas olha que coisa interessante, gente, quando a gente vê hoje a escolha de um papa. Está lá todos os discípulos, todos os cardeais, lança-se a sorte a partir de um grupo em cada um indica um, como foi o caso de João, do próprio Pedro, que indicou Matias, e do outro, né, que foi indicado, né, o Justo ali, né. Possivelmente esse Justo também ajudou, porque isso não quer dizer que ele não foi escolhido, mas ele está no grupo de discípulos, né, do apostolado. Mas olha que interessante, né? Eles lançaram sorte, eles colocaram, vamos fazer aquele joguinho aqui de botar os nomes, cada um tira. É o que é feito hoje no conclave, tá bom? Então ficamos por aqui, meus irmãos. O próximo vídeo é para trazermos agora
o mais complexo do que é hoje o catolicismo, que é a religião que eu considero. Todo o restante é cisma, e nós vamos provar isso. Por quê? Porque se nós hoje batizamos criança, tem uma razão. De onde vem essa razão? Se a Bíblia não manda batizar criança, pelo contrário, Jesus foi batizado com 33 anos. Nós acreditamos na Trindade. Onde é que está a Trindade na Bíblia? É agora que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido do cristianismo. Por quê? Porque agora vão nascer os pais da igreja patrística. É agora que nós vamos ter um monte de livros. Quem definiu 72? Se da Bíblia não só tinha 72. Quem definiu os 72 para que protestantes, judeus, a igreja do Oriente cresce nesses 72 livros? Então, cuidado. Cuidado em que linha você está. Em que lado você está. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva o seu olhar sobre nós e nos dê a paz. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, aquele que é Filho, aquele que é Espírito Santo. Paz e bem.